O texto que eu escolhi é lá em Mateus 9, 9. Nós vamos ler até o 13. Mateus 9, 9 até o 13. Amém? Não sei se vai ter no telão, mas abra sua Bíblia, seu aplicativo. Mateus 9, 9. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e assentaram-se à mesa com ele e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: o que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho da Escritura Sagrada. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Amém? Quando eu pensei num tema, né, que a gente sempre faz aqui na igreja, um tema, eu coloquei: é para todos. Eu ia fazer uma pergunta com uma exclamação. Eu pensei, vou colocar: é para todos? Mas poderia ter dúvida, né, nessa resposta. E por conta disso, eu coloquei uma exclamação e não uma interrogação. Eu falei contrário? Não falei certo, né? Exclamação era a pergunta. E agora, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra, eu coloquei uma exclamação, porque é para todos. E conforme a gente vai falando sobre a palavra, você vai entender que você faz parte desse todos, amém? E aqui fala, na versão de Marcos e Lucas, que também confirma essa mesma passagem do Evangelho, fala sobre Levi, filho de Alfeu. Levi, filho de Alfeu, ele era o nome de nascido dele, foi o pai dele que deu, nome de nascido. Quando ele encontra Jesus, depois da conversão, ele se torna Mateus. Porque naquela época era de costume trocar os nomes. Então, Levi, filho de Alfeu, de repente você encontrou numa outra versão de Lucas ou então de Marcos, é o mesmo Mateus, apóstolo. E aqui ele fala que Mateus era um cobrador de impostos que estava ali, sentado onde se pagava o imposto. Naquela época, não sei se você sabe, mas naquela época, cobradores de impostos eram muito mal vistos, porque eles normalmente eram injustos, cobravam os impostos de quem tinha e de quem não tinha e mandava para Roma. E esses cobradores de impostos, normalmente, eles eram vistos como pecadores, como umas pessoas injustas, pessoas não bem vistas na cidade pelo povo. E quando Jesus passa, depois de ter feito vários milagres, né, que Mateus relata, muitos milagres, inclusive esse mesmo Mateus foi o que escreveu o livro de Mateus, onde aqui fala que, segundo a história, é o livro mais detalhado, com mais detalhes sobre as curas, como foi, quem participou. Lucas e Marcos também relatam, mas não é com tanto detalhes quanto Mateus. Então, esse mesmo Mateus que escreveu o livro, foi encontrado por Jesus. E ele foi feito um convite: siga-me. Jesus olhou para ele depois de ter descido do barco, estava com a multidão, imagino eu, porque ele sempre tinha gente em volta dele, muitas pessoas. Ele olhou para Mateus e disse: siga-me. E Mateus se levantou sem falar nada, porque a Bíblia não relata questionamento nenhum, e seguiu. E ele chegou... esse seguir, eu quero colocar uma observação. Quando as pessoas estavam ali, onde Jesus estava, normalmente havia um interesse. Ou era uma cura, uma renovação, uma restauração, uma salvação, uma libertação de demônios, como a Bíblia relata que muitos foram também libertos. Mas ali naquele momento, Mateus não pedia nada,
não esperava nada e Jesus também não ofereceu nada. Ele simplesmente olhou para Mateus e disse, siga-me. E Mateus levantou e foi. Como Mateus já deveria estar sabendo quem era esse Jesus, porque ele estava muito bem falado, né, ou mal falado, dependendo, né, que os fariseus estavam todo o tempo no pé de Jesus, ele sabia que eu imagino, né? Essa é uma versão Keile de pensar na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente mergulha na história, né? Eu imagino que Mateus ali, ele já estava sendo tocado de alguma forma. Por saber das curas, por saber de algo que impactou a vida dele. Porque ele não queria nada. Na Bíblia não fala que ele foi atrás, ele queria uma cura. Como muitos a gente já viu relatos na Bíblia. Então, assim, ele seguiu a Jesus e ali, mais tarde, ele oferece um banquete. Fala aqui no versículo 10. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos, pessoas de má fama. Então, significa que, além de seguir a Jesus, ele ofereceu um banquete. Uma mesa posta para Jesus, os seus discípulos e quem fazia parte da vida de Mateus ali. Aqui na Bíblia, se você for pensar bem, mesa posta, sentar à mesa, jantar, refeição, não é simplesmente compartilhar de uma comida. Não é simplesmente partilhar daquele momento ali de saciar uma fome carnal. Era um momento de comunhão, de partilhar, de oferecer conversas, de ouvir conversas. Era um momento de troca ali. Então, não era simplesmente uma refeição. Ali era um partilhar. E naquela época... e até hoje, né? Nada mudou. Você não partilha da sua mesa com qualquer pessoa. Você não tira um desconhecido. Hoje eu vou almoçar segunda-feira, vou chamar uma pessoa, está passando ali na rua, vem sentar comigo. Dificilmente a gente vai fazer isso. Por quê? Porque é intimidade nossa. Estar na nossa casa, estar à nossa mesa, não é só... não era para qualquer um, normalmente era para aqueles que fazem parte do nosso convívio, ou aquela pessoa que a gente quer agradar de alguma forma. Então, simplesmente, o compartilhar ali não era sem propósito, porque Jesus, naquele tempo, fazia curas e milagres, e tudo o que ele fez e faz tem um propósito. Esse partilhar não era simplesmente partilhar uma comida. Ele tinha um propósito em quem? Em Mateus. Porque Mateus era o que foi relatado aqui. Mas aqui, nessa mesa, não tinha só Mateus e os discípulos. Tinha Mateus, outros cobradores de impostos, que tinha também uma vida como ele, uma visão. A população tinha essa visão desses cobradores de impostos. Não era só de Mateus. Então, significa que, para a época, o Senhor estava compartilhando com pecadores. Que absurdo, né? Jesus partilhando uma mesa com pecadores. Sim, só que existia um propósito. O propósito de quê? Da transformação da vida de Mateus. O propósito da restauração. Então, nada que o Senhor faz é sem propósito. Às vezes, você pode olhar para a tua vida hoje e falar, meu Deus, eu nunca passei um tempo tão difícil na minha vida. Eu nunca tive dias tão difíceis na minha vida. O Senhor tem um propósito, amém? Você crê nisso? Você crê nisso, que o Senhor tem propósito nos dias difíceis, nas lágrimas, nas dores? O Senhor tem propósito no seu riso, na sua vitória. Não é só para você se vangloriar, é sim para você partilhar das bênçãos, partilhar do testemunho. Então aqui, Mateus foi um que foi alcançado com o propósito do Senhor. Ele teve o Senhor, ele teve o olhar do Senhor para ele, e através disso, olha quantas coisas nós aprendemos no Evangelho de Mateus. Então, nosso Deus não faz nada sem propósito. E essa mesa, ela estava partilhando, como eu disse, era um momento de comunhão entre pecadores. Eu coloquei até aqui no meu esboço, eu coloquei o partilhar do pecado versus amor, do pecado versus salvação, do pecado versus a cura, porque o Senhor estava ali, partilhando daquele momento, mas ele não era um deles. Ele não era pecador, ele não deixou com que aquelas pessoas mudassem quem ele era, o caráter dele, quem ele estava sendo ali, um Deus de propósito encarnado em Jesus Cristo. Então, assim, esse partilhar eu trago para mim e para você. A mesa onde você tem assentado, as pessoas que você tem partilhado,
Que propósito está sendo realizado na sua vida? Você está fazendo o papel de Jesus? Trazendo luz, trazendo renovo, um ombro amigo, uma palavra de fé e de vitória? Ou, de repente, você está se unindo e sendo um deles que, às vezes, nunca ouviu falar de Jesus, às vezes tem lábios impuros, às vezes vive um pecado? Isso me faz pensar, porque nós partilhamos de muitos lugares, muitas mesas, muitas vezes, nosso trabalho, vou generalizar para todos os nossos ambientes, trabalho, escola, onde você convive. Quem você está sendo nesse local? Você está fazendo o que Cristo fez aqui? Não, eu estou aqui porque eu creio que o Senhor pode alcançar aquela vida. Na faculdade, você está junto com aqueles que você sabe que não conhece o Senhor, mas você está fazendo a diferença? Nós precisamos ficar atento a isso, porque o Senhor nos chamou, e Ele precisa que a gente seja como Ele foi aqui, que a gente seja como Ele foi, com um propósito. O amor versus pecado, quem ganhou foi o amor. A cura, a salvação, quem ganhou foi o Senhor Jesus, através desse propósito que Ele tinha. Aqui nos faz pensar que esse Deus é um Deus de perdão, porque ali tinha muitos pecadores. Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de renovo, Ele é um Deus de transformação, Ele é um Deus que pode curar, assim como Ele estava fazendo. Ele saiu dali e antes dessa passagem bíblica, são várias curas citadas. Então, esse Deus é um Deus que transforma, que renova, que perdoa, que traz a salvação para a nossa casa. Eu, sendo ministrada através dessa palavra, porque o capítulo, os versículos vieram à minha mente que era isso que o Senhor queria falar, mas eu não estava muito entendendo. Por isso que eu coloquei a exclamação, depois que o Senhor falou comigo o porquê. Porque é para todos nós. Da mesma forma que ali estava sentado pecadores, e o Senhor não se importou de estar ali com eles, com um propósito de salvação e cura, Ele também faz isso conosco. Então, esse é para todos, é para mim e para você. Por isso que eu tirei a interrogação, porque eu não imagino ninguém fora desse amor. Eu acredito que do menor ao maior que está aqui hoje, mereça e precise desse amor infinito sobre as nossas vidas. E com isso, o Senhor ministrou, me fez, nós ensaiamos aqui na sexta-feira o louvor, e nós estávamos falando do telão. E quando isso veio, o Espírito Santo tocou o meu coração sobre a palavra. E a gente aqui, às vezes, acha, como aconteceu aqui, ó, no versículo, já vou chegar onde eu quero dizer, vamos ler aqui versículo 11. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Os fariseus aqui na época se sentiam melhores do que os outros. Achavam que sabia muito mais, que vivia uma vida santa. Eles estavam aqui observando onde é que Jesus erraria. E aqui ele condenou aquela mesa, não condenou? Porque ali tinha muitos pecadores. E como é que esse Jesus que faz milagres e tem essa fama toda de Deus curador estaria sentando ali? E a gente, hoje eu vejo que muitas pessoas, como eu, brinquei, né, que sou velha de igreja, está aqui dentro também como eu. Muitos convertidos, muitos estão aqui há muito tempo trabalhando a obra. Mas o Senhor me fez pensar que nós precisamos ser humildes de entender que isso é para nós também. E que a nossa vida na presença do Senhor é um livro aberto. É algo que para muitas pessoas a gente pode até esconder algumas coisas, ou dentro da igreja a gente ser mais santo, mas o Senhor, o sabedor de todas as coisas, conhece e sonda os nossos corações. E Ele me fez pensar, se esse telão passasse o meu dia a dia, as minhas atitudes, as minhas conversas, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas falas, como eu me porto no meu trabalho, como eu me porto na minha família, será que o Senhor me aprovaria e vocês também?
O Senhor falou muito comigo sobre isso, porque o nada a ver, o não tem nada a ver, está muito entre nós. Ah, tudo bem, é assim mesmo, ah, só isso, ah, pode ser. E o Senhor me falou que a gente não pode estar com essa mentalidade. Nós temos que voltar a nossa mentalidade para aqui. Será que se a sua vida fosse passada no telão, como eu disse, o meu exemplo, para mim, eu sei que eu desagradaria o Senhor em muitas coisas. E o Senhor ministrou pontualmente aquilo que Ele precisa e que Ele quer que eu melhore na presença dEle. E eu faço essa reflexão para você, passo para você essa pergunta. Será que se a sua vida fosse passada nesse telão, o que aconteceria? Todo mundo aplaudiria? Keile, você está querendo trazer condenação e peso? Não, eu estou querendo mostrar que apesar de nós sermos pecadores, de nós sermos falhos, esse amor nos alcança, esse amor quer nos trazer libertação. Se existe algo dentro de você que o Espírito Santo está mostrando, eu não estou apontando nada, porque eu não sei da tua vida, eu sei da minha. Aquilo que o Senhor ministrou em meu coração, na minha vida, eu sei e vou dar conta. Agora, aquilo que o Senhor está ministrando na tua vida, aquele ministério que muitas vezes você está deixando de lado, aquele chamado que muitas vezes você não está atendendo, aquela vida com Cristo, aquela conversa que você poderia ter, o que está acontecendo? O Senhor é o mesmo Deus que pode transformar as nossas vidas. Ele fez com a prostituta, Ele fez com Zaqueu, Ele fez com a mulher do fluxo de sangue, Ele fez com a filha de Lázaro, Ele fez com o cego Bartimeu, Ele fez com os endemoniados que a gente sabe das passagens bíblicas, Ele fez com a sogra de Pedro, e eu poderia ficar a noite toda falando de tantas coisas que o Senhor fez, e Ele fez porque Ele amou cada um desses, e nós não somos diferentes. O Senhor faz por mim e por você, aquilo que você acha que não tem cura, aquilo que você acha que não tem perdão, não se sinta indigno, fale com Deus, porque Ele pode te perdoar, Ele pode te curar. A pastora Joana falou semana passada sobre o perdão, e ela foi muito pontual. O perdão é algo que te amarra, é algo que te faz levar um peso que não é seu. A falta de perdão, desculpa. A falta de perdão. Quando você não perdoa a si, não perdoa os outros, você carrega uma bagagem que não é sua e não precisa ser carregada. Então nós precisamos ter a humildade perante o Senhor, porque na Bíblia diz que Jesus foi humilde. Se Ele foi humilde, quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para não pedir a esse Deus o perdão, o renovo, porque Ele amou esse monte de gente que era imperfeita, esse monte de gente que era pecador, que eu citei aqui. Jesus andou com uma prostituta. Que Jesus é esse? A única coisa que nos traz como palavra é amor. É um amor que nos constrange. Se você acha que de repente, mas você não sabe da minha vida, eu não sabe como é que eu vivi, o quanto eu errei, o quanto eu machuquei alguém, perdoa, peça perdão, faça um conserto, porque esse mesmo Deus quer renovar a sua vida. Ele quer trazer algo para você novo, um renovo. Assim como Ele trocou o nome de Levi por Mateus, e ele foi um dos apóstolos. Olha que privilégio, andar com Jesus o tempo todo. Ele quer fazer comigo e com você. Então essa minha ministração não é para trazer culpa sobre as coisas que eu falei, e nem condenação, muito pelo contrário, é para você analisar a sua vida. Eu não sei você, mas normalmente a gente faz um balanço do que aconteceu o ano anterior, de como eu quero mudar as coisas nesse próximo ano que começa. Janeiro está aí terminando. Será que você já conseguiu? Faça isso. Fala, Senhor, me dê um ano diferente, Pai. Como a música foi cantada. Quando eu estou, com Ele, eu vivo, eu prospero. Não é isso que nós queremos na presença do Senhor? E o Senhor nos traz isso essa noite, para que a gente venha prosperar, para que a gente venha se colocar na presença dEle, para que a gente venha entender o quanto Ele é maravilhoso e que Ele não mudou. Nós precisamos voltar mais para a palavra do Senhor, nós precisamos viver mais essa palavra, nós precisamos ter a garra de dizer, Senhor, hoje eu estou, Pai,
muito mal. Senhor, hoje eu estou sem força, sem ânimo, e Ele vai renovar o seu ânimo. Hoje, Senhor, eu estou carregando um fardo que não é meu, o Senhor vai aliviar, porque Ele diz que é leve andar com o Senhor. Teremos tribulações, teremos dificuldade, mas não é o Calvário. O Calvário foi onde Ele nos amou, com morte de cruz. E essa morte, ela é até hoje, e vai ser até Ele voltar para estar conosco, uma morte de honra, um amor infinito sobre as nossas vidas. Então que a gente venha, em nome de Jesus, entender esse amor, e nós venhamos pontuar na nossa vida aquilo que precisa ser ressignificado. Às vezes é uma dor que você carrega lá da infância, que fizeram com você, que te maltrataram, que te machucaram, a falta de um pai, falta de um cuidador, falta ou um abandono. Eu não sei o que você está vivendo, mas não deixe isso ser empecilho para esse Deus maravilhoso agir na tua vida. Não deixe que isso seja o motivo de você estar no mesmo lugar, ser agora travou. Ressignifique, sabe? Ressignifique essa dor, ressignifique esse passado. Faça com que você entenda que o propósito do Senhor é maior do que tudo, é maior do que todas as coisas. E Ele te ama, Ele confia em você. Ele olha para você todos os dias e dá um fôlego de vida. Se você está hoje aqui, é porque o Senhor tem um propósito na tua vida e você sabe. Porque é um amor infinito de estarmos aqui hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar. Até em casa descansando. Ah, mas eu não gosto disso, daquilo. Poderia estar. Mas você escolheu estar aqui hoje. E se você escolheu estar aqui hoje, significa que arde dentro do teu coração o Espírito Santo que está falando com você. Então dê espaço para que Ele fale aquilo que precisa ser transformado na tua vida. Para que você viva uma vida abundante até que Ele volte.